Ó, gente, olha aqui que tem comigo hoje. Tem esse livro aqui do Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela. Se liga aí. Olá, eu sou a Tati Siqueira e você está no canal Livralhada da Tati. E hoje vou falar sobre Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. E quem foi Jorge Amado? Esse foi o meu primeiro livro que eu li do Jorge e eu pesquisei e falei assim, nossa, que escritor bacana, eu gostei muito desse livro. Quem foi Jorge, gente? Eu já tinha visto séries, filmes, né? Novelas, né? E a gente ficou com aquela coisa na cabeça, né? Tipo Tieta, né? Até a Gabriela. Pra mim, quando eu fui ler o livro, só vinha a imagem da Sônia Braga. Pra mim, a Gabriela é a Sônia Braga. Pra outros aí é a Juliana Paz, né? Já tô entregando a idade aí, né? Mas eu lembro que eu assisti o filme, né, da Gabriela, então sempre vinha a imagem da Sônia Braga. Eu acho que ela retratou muito bem, viu? Assim, eu acho que foi uma das melhores atrizes que interpretaram aí a Gabriela. Então, nesse ano de 2022, já estamos aí no finzinho, mas no dia 10 de agosto se completou os 110 anos de Jorge Amado. Se ele estivesse vivo, ele faria 110 anos. E o Jorge também ele foi traduzido para mais de 49 idiomas. Gente, olha que coisa, né? Além do Paulo Coelho, acho que o Jorge Amado é o autor brasileiro mais visto aí, mais traduzido em outros países, né? Desconheço se tem outros. Se tem, me fala aí, que eu gosto de saber. Então o sobrenome dele, Amado, vem aí dos judeus, né? Que os judeus, quando vieram para cá lá, e ficaram ali para Bahia, né? Eles tinham que se esconder, porque eles não podiam ser reconhecidos como judeus. Então eles foram reconhecidos como os novos cristãos. E muitos deles mudaram o seu nome. Tanto que, às vezes, quando você tem algum sobrenome, tipo Oliveira, esse aqui é o Amado, coisa assim muito com nomes de árvores assim, então pode desconfiar que você pode ser descendente aí dos judeus que vieram fugidos aqui para o Brasil. A mãe do Jorge Amado era uma grande contadora de histórias e eu acho que então ela foi uma das pessoas que mais inspiraram o Jorge, né, a contar as suas próprias histórias. E o pai do Jorge Amado, ele acabou um certo tempo da vida dele, ele ganhou na loteria e acabou comprando uma casa. Gente, olha que interessante, né, ganhar na loteria e comprou uma casa lá. E ele também era descendente, uma das avós dele era uma índia pataxó, que foi ali colonizada pelos portugueses. Então, o Jorge tem uma descendência aí muito interessante. Ah, inclusive a casa, né, que o pai do Jorge comprou, hoje ela é a Casa de Cultura Jorge Amado, lá na Bahia, né? Então, olha que interessante. E o Jorge também, ele é comunista, quer dizer, ele foi comunista durante muito tempo e militou muito aí em favor dos seus ideais. Tanto que, olha só que interessante, eu não sabia disso, eu descobri pesquisando que ele foi, em 1946, ele foi o autor da lei que permitia a liberdade de culto religioso. A lei de 2003, sancionada pelo presidente Lula, ela assegura que qualquer pessoa pode ter, por exemplo, pode abrir uma igreja sem ter a concessão do Estado, mas a autoria mesmo da lei que garante essa liberdade de culto foi da autoria do Jorge. E o Jorge era do candomblé. Então, ele também defendia a liberdade de culto por causa, principalmente aí, pelas religiões de matriz africana. Então, se hoje temos a liberdade de culto, é porque a gente tem uma lei aí que foi escrita pelo Jorge Amado. Então, o Jorge morreu em 6 de agosto de 2001. Ele foi cremado e as suas cinzas jogadas ali. Ah, esqueci o lugar. Mas é um lugar que também exalta um pouco a cultura. Acho que é uma casa de cultura. Eu vou pesquisar direito e vou trazer essa informação aqui na legenda. E o Jorge, por militar aí tanto no comunismo, em 1935, ele foi preso pela primeira vez, né? Então, o livro Capitães de Areia é um livro bem assim que mostra essa luta de classes, né? Que mostra aí os ideais do Jorge, né? Tanto que todo mundo lê pro vestibular o Capitães de Areia, né? Eu não li.
Eu vi o resumo, que isso é horrível, né, gente? Eu acho que os adolescentes deveriam realmente ser incentivados, realmente incentivados a ler e não ler para fazer um vestibular ou uma prova, porque isso aí, né, acaba que você acaba odiando a literatura ao invés de você gostar. Algumas pessoas acabam curtindo, quem realmente consegue ler e acaba curtindo, mas a grande maioria a gente sabe o que acontece, né? Então, o Jorge, ele é um escritor da segunda fase do modernismo, a segunda geração modernista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem muita presença do regionalismo na sua obra. E em Gabriela, a gente vê isso o tempo todo. A gente vê, né, a região de Ilhéus, como as pessoas viviam, a terra, a produção do cacau, a venda do cacau, né? Então, esse retrato da região, da Bahia ali, é muito presente nas obras do Jorge. E ele tem uma linguagem bem simples, então assim, todo mundo, é fácil de ler, todo mundo gosta de ler, e ele retrata personagens às vezes que ele fala assim, alguns personagens meus eu não inventei, eu conheci eles. E ele simplesmente colocou no livro, isso é muito interessante. Então assim, todos os livros do Jorge têm tem uma grande crítica social ali, principalmente aqui no livro, né, que tem luta de classes também. A gente vê em Gabriela o fim da velha geração e o começo da nova geração. Então tem uma briga aí entre o coronel Ramiro Bastos e o Mundinho. Então o Mundinho, ele quer trazer uma nova ordem para a sociedade de Ilhéus. E o Ramiro Bastos, não, ele quer continuar ali com a violência, né, do coronelismo mesmo. E no livro, teoricamente, o coronelismo ele morre e a nova ordem se estabelece aí com o Mundinho. Uma das coisas muito presentes também na obra do Jorge é a sensualidade. Então, Gabriela é uma coisa assim, meu Deus, a gente vê isso a todo tempo, porque a Gabriela é muito bonita e em todos os lugares que ela vai, ela chama atenção com usa uma rosa no cabelo, ela tem cheiro de cravo e a cor da pele é a cor de canela. Quando eu vejo a Gabriela, eu imagino a Sônia Braga, né, gente? Pra mim, a Gabriela inteira foi a Sônia Braga aqui interpretando. E eu acho que ela interpretou muito bem. Então a Gabriela é assim, ela tinha aquele cheiro de cravo. Então as obras do Jorge também tem muita coisa da sinestesia. E em Gabriela, meu Deus, como eu vi isso, né? Ela cozinhava também, cozinhava muito bem. Então o gosto, a gente chega a sentir o gosto da comida, né? O cheiro da comida, aquele lugar regional ali que tem a presença do Nassib, né? Então o Nassib é o dono da venda. E aí a Gabriela trabalha como cozinheira para o Nassib. E aí os dois começam a ter um envolvimento. O que acontece? O Nassib, ele quer ali, encaixar a Gabriela numa mulher direita, numa mulher linda, recatada e do lar, uma mulher ali que usa sapatos. A Gabriela não gostava de usar sapatos, ela veio fugida de Sergipe, eu acho, e ela veio descalça, ela veio toda empoeirada. Isso a gente já começa a ver ela no começo do livro assim, né? Essa é a figura dela, toda empoeirada, descalça, livre. E ela é muito comparada a um passarinho. Então, um passarinho, você não consegue colocar ele na gaiola. O passarinho não foi feito para viver na gaiola. O passarinho foi feito para voar. E ele voa para onde ele quer, ele faz o que ele quer. E eu vejo muito a Gabriela como esse passarinho, assim. Então, o livro, Gabriela, tem muitas coisas políticas, muitas intrigas, muitos futricos, muita futricagem, muita fofoca de um de outro. A gente vê muito, assim, a moral, né, que aparentemente se estabelece ali, muita coisa do machismo também. Então os homens, eles não perguntam para as mulheres o que elas querem, eles simplesmente impõem a sua vontade ali, né, e as mulheres meio que vão fazendo o que elas podem fazer. E um dos personagens que eu achei muito interessante é o personagem da Malvina, que ela é filha de um desses coronéis. E ela também é uma mulher que quer fazer, ela quer ser livre, entendeu? Ela quer amar quem ela quiser, ela quer casar com quem ela quiser, ela quer estudar, ela quer trabalhar. E ela acaba entrando em conflito aí com o seu pai, né? E em uma das cenas muito fortes, então assim, tem cenas de violência mesmo contra a mulher.
Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma grande crítica do Jorge, né? Ele consegue colocar esses personagens homens aí falando o tempo todo, mas no fundo a gente vê aquela crítica contra esse estado patriarcal. Ele defende muito a liberdade das mulheres, e a Gabriela, ela é a própria liberdade das mulheres, é como as mulheres têm que ser, é como as mulheres deveriam ser, como elas queriam ser, né? E então eu vejo muito essa crítica aqui o tempo todo, tanto que tem frases às vezes frases assim que diz assim, por exemplo, a mulher não tem direito, quem tem direito é só o homem, né? Então muitas dessas frases assim a gente vai encontrando aqui, e também um grande preconceito. Numa das frases diz assim: mas como casar com Gabriela, cozinheira, mulata, sem família, sem cabaço, encontrada no mercado dos escravos? Casamento era com senhorita prendada, de família conhecida, de enxoval preparado, de boa educação, de recatada virgindade. Esse aqui era o pensamento do Nassib. Ele queria casar com a Gabriela, né? Mas ele tinha toda essa coisa assim: mas como que eu vou casar com a Gabriela se ela é tudo isso aqui? E algumas palavras também aí a gente vê um pouco assim a presença do racismo, né? Hoje, esse livro foi escrito acho que em 1950, então muitas coisas ainda vinham, né? Vocabulários, expressões que às vezes a gente reproduzia, até mesmo a palavra mulata. Quantas vezes a gente já reproduziu essa palavra e nunca parou para pensar que essa palavra, ela carrega um racismo dentro dela? Chamar a Gabriela de mulata, né? Mulata vem de mula, então você está comparando a mulher a uma mula, entendeu? Então, esses dias eu tava pensando assim, né? Eu falei assim, eu parei de falar a expressão fazer as coisas nas coxas, que eu sabia que essa expressão vinha dos escravos que colocavam o barro na sua coxa e moldavam as telhas na sua coxa. Então cada uma ficava meio que de um tamanho, e às vezes ela não se encaixava quando você ia construir o teto de uma casa. Por isso se falava assim, fez as coisas nas coxas, né? Então muitas expressões hoje que a gente pensa e repensa e não reproduz mais, né? Eu acho que a gente tem que parar mesmo de reproduzir esse tipo de expressões racistas. Às vezes a gente encontra alguma outra aqui ainda, né? Que a gente sabe que é uma coisa cultural. Às vezes a gente fala e não sabe nem o que está falando, de onde que vem isso. Então, hoje em dia a gente precisa pensar, né? Mas enfim, a gente dá um desconto aqui, porque o livro é muito, muito legal. Então, a gente tem a história da Gabriela e do Nassib e muitas histórias paralelas, muitos personagens ricos, muitos personagens paralelos. E a gente não perde o interesse, assim, é um livro que não fica chato, sabe? Raramente foi um capítulo ou outro que eu falei assim, ai, lá vem ele falando dessas coisas de novo. Mas assim, muito, muito pouco, acho que um ou dois. No todo, é um livro muito gostoso de ler, é um livro aí de... aqui na minha é 330 páginas, porque essa aqui é uma edição da Companhia das Letras, mas é a edição econômica, né? Eu sei que tem a outra edição também. Mas, cara, que legal. Aqui tá escrito em 1958, Gabriela, né? E uma das coisas que define muito a Gabriela é isso, né? Gostava de dormir nos braços de um homem, não de qualquer, de moço bonito, como Clemente, como Tunico, como seu Nilo, como Bebinho, como seu Nassib. Se o moço também queria, se a olhava pedindo, se sorria para ela, se a beliscava. Por que recusar? Por que dizer não? Se estavam querendo. Tanto um como o outro. Não viu por quê. Era bom dormir nos braços de um homem, sentir o estremecimento do corpo, a boca a morder, num suspiro morrer. Que seu Nassib se zangasse, ficasse com raiva sendo casado, isso entendia. Havia uma lei, não era permitido. Só o homem tinha direito, a mulher não tinha. Aqui a frase que eu tinha falado, né? Ela sabia como resistir? Tinha vontade. Na hora fazia, nem se lembrava que não era permitido. Tomava cuidado para não ofendê-lo, para não magoá-lo. Mas nunca pensava que ia tanto ofender, que ia tanto magoar. Essa foi uma das que eu grifei aqui no meio do livro. Então, assim, a gente vê aí que a Gabriela, ela, mesmo que tenha essa ordem estabelecida, ela não tá nem aí, né? Ela é ela mesma. E, né, gente, outra coisa, né? Se homem pode ficar com tanto de mulher, por que mulher pode ficar com tanto de homem?
É isso aí. Então, essa foi a minha indicação de Gabriela. Eu gostei muito, gostei de pesquisar aí sobre a vida do Jorge, de descobrir mais sobre ele. E eu acho que ele é um escritor fantástico. Quero ler outras coisas, já tá aí, né, na lista para eu ler mais do Jorge Amado. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha, se inscreva no meu canal e ó, um beijo, muito obrigada.